Fala pessoal, eu sou Alexandre Everton, você está no canal Além da Imaginação e hoje nós estamos estreando um novo quadro aqui no canal, que é o Fato ou Ficção. Basicamente a ideia desse novo quadro é trazermos assuntos que nós encontramos aí pela internet e discutimos um pouquinho sobre eles, como teorias da conspiração, creepypastas e etc. Provavelmente não chegaremos a nenhuma conclusão nunca sobre nada, mas é sempre muito divertido falar sobre esse tipo de assunto. E o tema que eu escolhi para esse primeiro episódio é a Pedra da Gávea. Provavelmente você está se perguntando por que de ser a Pedra da Gávea. É que lá existem muitos mistérios que provavelmente você não sabia. E eu resolvi trazer tudo aqui nesse primeiro vídeo de Fato ou Ficção. Então, solta a vinheta. Bom, se você é brasileiro e mora no Brasil, provavelmente já viu ou ouviu falar da Pedra da Gávea. Lá é um monumento natural de 842 metros, é uma pedra enorme, onde as pessoas vão lá para fazer esportes radicais, pular de asa delta, escalada, esse tipo de coisa. Mas também é um local que tem muito misticismo em seu entorno. Os registros mais antigos que eu encontrei sobre essa história do misticismo em volta da Pedra da Gávea começam ainda quando o Brasil era império. Teve um padre chamado Benigno da Cunha, que era um estudioso ali do império, que ele reportou ao Dom Pedro I, que na época era imperador do Brasil, sobre umas escritas estranhas que ele encontrou na lateral dessa pedra. Segundo o que apurou esse padre Benigno da Cunha, essas escritas eram provavelmente fenícias. Só para a gente contextualizar, o povo fenício é um povo, uma das civilizações mais antigas que existiu, né, da antiguidade, e eles viviam no norte da Palestina e eram também conhecidos como o povo do mar. Era um pessoal que gostava muito de navegar, conhecia e dominava muito as técnicas de navegações da época. Entretanto, muitos historiadores refutam essa teoria de que os fenícios podem ter passado por aqui, porque alegam que, apesar de terem esse nome de povo do mar, eles eram realmente muito bons navegadores, mas geralmente não saíam ali da costa deles, ficavam sempre próximo do mar deles. Eles não tinham a mesma ambição expansionista como teve os povos portugueses e espanhóis, por exemplo, na época das grandes navegações. Então eles ficavam mais ali na costa da península onde eles moravam e tal. Então, por isso, alguns historiadores refutam essa hipótese. Mas, em 1839, o Instituto Brasileiro Geográfico formou uma comissão científica para ir lá verificar o que eram realmente essas escritas. E, na verdade, eles não chegaram a nenhuma conclusão, mas levantaram a hipótese de realmente aquilo poder ser uma escrita, de que poderia ser, aliás, uma escrita de um povo antigo, ou simplesmente erosão. Mas aí em 1928, o Bernardo Silva Ramos, que era um arqueólogo linguista brasileiro, esteve lá fazendo uma expedição científica e verificou que realmente essas prováveis escritas que haviam na Pedra da Gávea provavelmente poderiam ser de origem fenícias. E ele disse mais: ali estaria escrito que provavelmente a Pedra da Gávea seria o túmulo de um rei muito famoso dos fenícios chamado Badesir, que havia padecido durante uma viagem marítima e que, como ele havia morrido durante essa viagem, eles resolveram enterrar ele aqui na costa brasileira, mais especificamente no Rio de Janeiro, e usou a Pedra da Gávea como uma espécie de monumento para homenageá-lo, uma vez que ele era um rei muito importante. De acordo com o Bernardo Silva Ramos, essa inscrição estaria escrito: aqui é o túmulo de Badesir, filho de Jetbaal e governador de Tiro. Tiro era a capital da Fenícia, do local onde os fenícios moravam na época. E aí, depois de um tempo, um cara chamado Jacques Marrier, ele era um franco-argentino, um antropólogo também, ele visitou ali a Pedra da Gávea e chegou a uma outra conclusão. Ele falou: olha, aqui não tem nada de fenício. Na verdade, essas escritas são escritas rúnicas. O que isso significa? Bom, você como um bom entendedor aí da
cultura viking sabe que os vikings escreviam através das runas, né? Então, ele basicamente disse que quem escreveu aquilo não foram os fenícios, e sim os povos vikings. E a teoria dele é de que os vikings usavam a Pedra da Gávea como uma espécie de uma baliza marítima, ali um marco, para eles se localizarem. Inclusive, essas inscrições estaria dizendo que ali próximo teria uma praia onde haviam muitas pranchas de carvalho para eles usarem para reparar os barcos. Então aqui o Brasil era como se fosse um pit stop dos povos vikings, né? Eles encostavam aqui, arrumavam os barcos dele e continuavam aí com suas visitas. É uma teoria que, por mais maluca que possa parecer, pode ser que seja verdade. Afinal de contas, a gente tira sempre como amostragem as grandes navegações portuguesas e espanholas que descobriram aqui o Brasil, a América e tudo mais. Mas nada impede de povos antes serem malucos o suficiente para entrar no mar e, de repente, topar com um local como o Brasil. Talvez eles só não tinham a mesma ambição, né, de chegar aqui e falar, não, isso aqui é nosso, é da nossa coroa. Simplesmente eles encontravam um lugar, tiravam uns dias aqui, passavam umas pequenas férias, entravam no barco e iam embora. Pode ser. Agora, para reforçar um pouquinho mais essa teoria sobre os fenícios terem passado aqui pelo Rio de Janeiro, em 1982, um arqueólogo norte-americano chamado Robert Frank Marks esteve aqui, ele teve contato com essa teoria dos fenícios no Brasil, e ele esteve aqui, fez uma série de mergulhos ali na costa, da onde fica a Pedra da Gávea, e segundo a história, ele encontrou 3 ânforas. Ânforas são aqueles jarros antigos, bonitos. 3 ânforas de origem fenícia, o que corroboraria essa teoria de que eles estiveram por aqui. Entretanto, segundo esse arqueólogo norte-americano, a Marinha brasileira confiscou, simplesmente cancelou os mergulhos dele e confiscou essas 3 ânforas que hoje provavelmente estão guardadas a 7 chaves sobre o poder da Marinha brasileira. Ele disse que a Marinha alegou para ele que era para evitar saques, esse tipo de coisa, e por isso cancelaram a expedição dele e confiscaram essas 3 ânforas. Agora, se é verdade ou não, a gente não sabe. Entretanto, se realmente existiu essa história das 3 ânforas, seria aí uma boa pista para indicar que os fenícios provavelmente tiveram aqui no Brasil. Agora, não é só teorias conspiratórias arqueológicas que rondam a Pedra da Gávea. Lá também tem muito caso de avistamento de luzes de objetos voadores não identificados, isso desde muito tempo atrás. Moradores ali da região sempre estão relatando o avistamento desse tipo de luzes, mas tem 2 histórias que eu separei para vocês aqui que eu acho que são muito interessantes. A primeira é sobre dois pesquisadores que estiveram na Pedra da Gávea em 1937. Eles estavam lá estudando a geologia do local e tudo mais, e de repente ficou um pouco tarde da noite, escureceu, e eles resolveram pernoitar por lá para começarem as pesquisas no outro dia, logo pela manhã. E aí durante a noite eles alegaram que começaram a haver uma luz muito forte saindo de uma fenda da pedra. Então, como aquilo era uma coisa muito atípica e esquisita, eles resolveram ir lá para verificar o que estava acontecendo. E quando eles chegaram nessa fenda, por onde estava saindo essa luz, eles viram que era uma entrada para uma espécie de uma sala secreta. E eles, muito curiosos, entraram dentro dessa sala secreta e lá dentro haviam estátuas de corpos de seres humanos. Umas estátuas assim meio estranhas. Haviam também muitos objetos que provavelmente seriam algum tipo de tesouro ou algo do tipo. Muito brilhante, muito ouro e tal. E eles viram aquilo e ficaram maravilhados. Só que de repente veio um facho de luz e ofuscou a vista deles e eles desmaiaram. Quando acordaram no outro dia, eles estavam do lado de fora da pedra, do lado de fora dessa sala secreta, e eles resolveram contar essa história para um jornal da época. Então eles voltaram lá no outro dia com outras pessoas para tentar documentar aquilo, mas infelizmente quando eles chegaram lá, não conseguiram encontrar nem sombra da tal fenda que eles haviam encontrado. Segundo essa história, os 2 pesquisadores ficaram malucos, ficaram loucos e morreram internados em um manicômio no Rio de Janeiro, mas sempre afirmando que essa história deles era verdadeira.
Uma outra teoria também uma outra história também sobre objetos voadores não identificados na Pedra da Gávea é que lá em 1952, dois jornalistas da extinta revista O Cruzeiro, que era um dos meios de comunicação mais importantes do Brasil na época, o que a gente pode comparar hoje é uma revista Veja, Isto É, por exemplo. O Cruzeiro é uma revista muito importante. E eles conseguiram tirar fotos de um objeto voador não identificado lá na Pedra da Gávea. Inclusive, esses são os primeiros registros de OVNIs que nós temos aqui no Brasil. Foi a primeira foto de um objeto voador não identificado que tiraram aqui em solo brasileiro. Essas fotos tiradas por esses repórteres, elas passaram por perícias, o pessoal entendido do assunto foram dar uma olhada e atestaram que as fotos eram realmente verdadeiras. As fotos. Entretanto, o objeto que está na foto não tem como saber se é verdadeiro ou não, mas chegaram à conclusão de que aqueles registros eram realmente verdadeiros. Então a gente vê que essa história de disco voador lá na Pedra da Gávea é muito mais antiga do que a gente está acostumado a ouvir. Agora, uma outra teoria também que eu gosto muito e acho muito fantástica é de que a Pedra da Gávea seria talvez um possível portal para a entrada de um reino muito antigo intraterreno. Isso mesmo. O famoso reino de Agartha, aonde seria a entrada ali para esse reino através da Pedra da Gávea. Segundo a lenda, esse reino de Agartha é um reino muito antigo, milenar, e lá existe um povo, né, os habitantes de lá são muito mais evoluídos do que nós em muitos sentidos, tanto moral quanto tecnológico. E por isso eles vivem ali bem de boa dentro da Terra e não querem muito contato com a gente. De acordo com essas teorias, todas essas luzes que são vistas na Pedra da Gávea são simplesmente os objetos que os moradores de Agartha, agartianos talvez, usam para de vez em quando dar um rolê aqui pela Terra. Então, esses registros que as pessoas fazem, esses avistamentos, são simplesmente o pessoal lá do reino intraterreno de Agartha dando uma voltinha por aí. Agora, se é verdade ou não, a gente nunca vai saber. Entretanto, esses são alguns mistérios que rondam a Pedra da Gávea. E se vocês investigarem, vocês vão encontrar muito mais. Existem muitos relatos de pessoas que se perdem lá e depois, do nada, encontram o caminho de volta. É um lugar realmente muito místico, como muitos outros locais aqui no Brasil. Então, vale a pena o registro aqui no Fato ou Ficção sobre esses mistérios que envolvem a Pedra da Gávea. E como eu adiantei para vocês, nós nunca chegaremos a conclusão nenhuma, mas que a história boa é.